manhã, você amiga, você amigo do nosso programa Hora de Todos. Estamos começando mais um episódio. Dessa vez recebendo aqui sociólogo, psicólogo, Flávio Burra, coordenador do programa E Agora José. Vocês vão saber daqui a pouco o que é, do que se trata, como funciona. E vamos saber aí do trabalho do Flávio com essa política de enfrentamento à violência contra a mulher. É um dos pioneiros aqui na região nesse trabalho. Enfim, é engraçado falar assim porque o Flávio trabalha no enfrentamento à violência contra a mulher, mas trabalha com os homens, né? Que é um programa interessante que a gente vai conhecer daqui a pouco. Flávio, conte para os nossos telespectadores, nossos internautas, quem é você, o que você fez, até chegar nesse momento do agora. A palavra é sua. Obrigado, Jerônimo. Obrigado pelo convite, estar aqui conversando com vocês. É bom, né? Acho super importante esse treinamento. E, dizer assim, um pouco do meu trabalho, eu comecei em Santo André, esse programa, a primeira vez que eu tive contato com esse tema, né, de violência contra a mulher foi na Prefeitura de Santo André. Era um programa, nós tivemos aqui em Santo André em 2000, 2001, um programa de ia se urbanizar 4 favelas, 4 núcleos, né, populacionais. E aí, ao mesmo tempo que ia se urbanizar, que ia construir a rua, ia fazer a casa, também a gente tinha vários programas que levavam temas para debater com a população. Então entrava um grupo para discutir a questão das crianças pequenas, entrava um tema para discutir deficiência, entrava um tema para discutir violência contra a mulher, pessoa idosa. Então eram vários programas, cooperativismo. Eram vários programas que entravam naquele núcleo e atuavam ali. E eu tive a felicidade de ser convidado para participar de um dos grupos, né, que era o grupo de Gênero e Cidadania. Um programa até que foi premiado internacionalmente, né? Aquele prêmio Dubai que teve as melhores práticas do mundo, assim, aquele programa recebeu, né, esse prêmio. E ali que eu entrei nessa história. Eu já tinha feito a faculdade de Ciências Políticas, né, Ciências Políticas Sociais, e depois tinha feito a faculdade de Psicologia. Mas até então, eu não lembro da aula, dos professores, de alguém ter falado sobre gênero. O que era gênero, o que era violência contra a mulher. Não lembro. Então, se tive alguma aula, eu não prestei atenção. E ali eu comecei a trabalhar, então, nesse programa, em contato com Santo André. Tinha uma equipe muito privilegiada nessa época, né, em 2001, ainda do governo Celso Daniel, ainda. Tinha uma equipe muito boa em todas as áreas. E eu tive a chance de trabalhar com muitas feministas, grandes feministas que trabalharam em Santo André, ou que davam supervisão, ou que a gente ia em palestra, ou que a gente ia em encontros de rede. E foi com essas mulheres, com as feministas, que eu fui aprendendo o que é gênero, o que é masculinidade, o que é violência contra a mulher. E foi um momento de muita sorte também minha, porque era uma parceria da Prefeitura de Santo André com uma ONG. Essa ONG era o CES, Centro de Educação da Saúde, que na época atuava com a questão de saúde dos homens, HIV. E todo esse projeto era financiado pela Comissão Europeia, era o dinheiro que vinha da Comissão Europeia, para fomentar essas políticas nos núcleos. E ali que eu tive a chance de entrar, então essa ONG que fazia essa parceria, eu era contratado pela ONG para atuar no programa da Prefeitura. E nessa ONG tinha o Sérgio Barbosa, e ele trabalhava já ali no CES a questão de masculinidades. Ele tinha várias coordenações, ele era um coordenador de masculinidades. Então, na época, foi uma época muito boa, eles estavam implantando a campanha do Laço Branco no Brasil, a campanha de homens pelo fim da violência contra a mulher. E eram 6 ONGs que estavam trazendo a campanha para o Brasil, e uma delas era o CES. E aí eu participei, então, fui conhecer uma ONG do Recife, que chama Papai, conhecer o NOUS, no Rio de Janeiro, conhecer essas grandes entidades, trabalhamos já com esse tema, pude conhecer, ouvir esses homens falando, e fui capturado, né? Entrei para esse tema e comecei a trabalhar, então, desde então com isso. Aí
trabalhei nesse programa de gerência de cidadania, se eu não me engano, por uns 6 anos. Teve uma troca, depois mudou. Aí depois eu fui trabalhar em Diadema, no CRAS, a gente implantou o CRAS. Não existia ainda o CRAS, né? Eu acho que foi um dos primeiros CRAS de Diadema que nós implantamos, enquanto ONG também, não era ainda serviço público. Depois lá nós montamos o grupo de jovens em São Bernardo, depois eu montei o grupo de jovens em Diadema, grupo de jovens em Santo André, atualmente no outro programa agora que atendia crianças que sofrem de abuso sexual. Então, aí, de certa forma, eu comecei a ser identificado com o programa, né, com esse trabalho com os homens. E para onde eu ia, eu montava um grupo de homens. Uma cidade me chamava, e foi interessante assim que essa área foi me construindo, e aí depois do momento eu comecei a construir a área também. Aí eu comecei a virar uma referência nesse trabalho e desenvolver esse projeto. Depois eu trabalhei na prefeitura de Mauá, e isso foi em 2013, que eu trabalhei na prefeitura de Mauá, e na época a gente produziu, a professora Eva Blay da USP, me chamou para trabalhar numa pesquisa que ela estava desenvolvendo lá na USP, que era feminismo comparando o Brasil, Argentina e Chile, né, comparando esses 3 países. E ela queria puxar esse tema de masculinidade. E aí a gente fez um seminário então, na USP, e aí esse seminário a gente montou com palestrantes desses nomes principais do Brasil que trabalham com masculinidade, e produziu um livro que chama Feminismos e Masculinidades. Até dar um Google aí, que acha PDF para baixar. E aí, esse livro foi muita gente assistindo, e eu lembro que aí foi uma retomada com uma companheira que você conhece também, a Silmara Conquistão. A Silmara Conquistão, ela foi secretária, né, de política para mulheres nesse ano, 2000 a gestão, acho que é 2012, 13, né? 13. E ela é secretária de política para mulheres. E aí, nesse seminário, ela já me falou, me chamou, falou vamos implantar lá em Santo André o programa de agora Zé, não tinha nome ainda, programa de homens, né, grupo de homens. E aí eu saí da prefeitura de Mauá e fui trabalhar na prefeitura de Santo André. E lá articulando junto com ela e com as outras secretarias para implantar o Diagrama de Zé. Essa é um pouco a minha trajetória. Muito bem. Eu te conheci quando você trabalhava numa secretaria na prefeitura de Santo André, que tinha vários núcleos dentro de uma mesma secretaria. Tinha um núcleo de políticas das mulheres, tinha um núcleo de terceira idade, tinha, enfim, vários núcleos que cuidavam assim, da população. Eu acho que foi uma das melhores experiências. Particularmente. Eu não lembro desse momento assim, ele eu acho que foi muito mais rico, do que as assessorias, né? Isso. Assessorias. Então, e de fato, isso foi um período assim, muito rico. Foi nessa época que eu trabalhava com geração de trabalho e renda. E a gente andou fazendo algumas coisas conjuntamente nessa época. Inclusive, você, na época, teve uma experiência com uma cooperativa psicóloga. Né? Como é que aconteceu aquilo? Acabou? Como é que o grupo se formou? Enfim. Foi maravilhoso aquela experiência. Foi muito legal. Porque, assim, quando eu estava saindo da faculdade, foi no ano 2000. Eu sempre tive uma coisa, assim, eu sempre gostei de coisas coletivas. Apesar de estar fazendo psicologia, eu não queria ter um consultório, uma clínica e atender lá sozinho. Eu queria fazer alguma coisa coletiva. Então, eu lembro que nós passamos uma lista, né, para as pessoas. Olha, quem tiver interesse em montar alguma coisa coletiva, a gente até falou, cooperativa, uma ONG, um escritório, uma microempresa, né, umas opções assim, né, para a gente discutir. E aí passamos essa lista. E essa lista falhou. Sei que era dentro da faculdade e até em outras faculdades. A gente marcou um encontro, já no ano 2000, 2001, começo de 2001. A gente marcou já um encontro. E aí, não, 2001 a gente começou, eu me formei em 99, em 2000 a gente começou a fazer a discussão. Aí fomos incubados, né? Tinha uma pessoa que era do programa de Gerência e Cidadania, que era psicóloga, estagiou na prefeitura de Santo André, que era a Thaís Grespan. Da Thaís. Então a Thaís, ela que me convidou para participar no programa Gerência e Cidadania. Então foi por intermédio dela, e a gente começou
a gente discutindo em montar a cooperativa, ela foi a primeira presidente da cooperativa que a gente nomeou. E aí a gente foi incubado pela prefeitura. A prefeitura de Santo André tinha um programa de incubadora de cooperativas. Então, nós fomos incubados pela incubadora que ajudou, apoiou a gente instalar, inventar, fazer estatuto, fazer o que tinha que ter. E, sinceramente, foi a melhor experiência que eu tive de trabalho. Vamos falar de trabalho mesmo, assim, de organização do trabalho, de empoderamento dos trabalhadores. Foi a melhor experiência que eu tive. Eu trabalhei com muita coisa, mas assim, era aquela coisa de todo mundo sentar e a gente fazia uma reunião toda terça-feira à noite. Toda terça-feira à noite, durante 10 anos. E era para discutir tudo. Tudo era coletivo. A gente via assim, que não tinha uma pessoa com mais poder que outra ali dentro. Se uma pessoa não concordasse com alguma coisa, o projeto está acabado. Porque assim, precisava ter sempre esse diálogo. E foi uma experiência muito rica. Eu depois participei da Conferência Nacional, né, de Economia Solidária. Foi em 2006, não sei, fui lá para a Conferência Nacional. Então foi uma experiência muito rica para mim. E eu acho que é onde eu aprendi também mais essa questão de administrar também, né? Administrar uma empresa, porque a gente fazia tudo, né? A gente fazia contabilidade, a gente fazia controle bancário, tudo era as despesas. Então foi um processo muito rico para todo mundo, foi uma aprendizagem. Durou cerca de 10 anos de cooperativa. A gente foi até de 2001 até 2010. Em 2010 a gente encerrou. E aí você foi, então, um dos criadores do programa E Agora. Conta um pouco para a gente aqui como é que é esse negócio de trabalhar com violência contra a mulher, mas trabalhando com os homens, afinal de contas, os homens que praticam a violência contra as mulheres. Então, vamos lá, conta um pouco essa coisa da criação. E agora, José? Então, e é interessante uma coisa que você traz, essa coisa que é importante da violência, né, que a gente sempre fala assim, que nós homens, a gente tem três tipos de violência que a gente exerce. Uma contra as mulheres incluindo meninas, adolescentes, né, crianças. Uma contra os outros homens, a gente pratica violência contra os homens, de forma geral. E outra contra si mesmo, que a gente comete violência contra a gente mesmo. Que é, os homens são um descuido da saúde, um comportamento de risco, e uma expectativa de vida menor em 7 anos que uma mulher. Suicídio, né? O suicídio que os homens cometem é muito maior. A gente tem esses 3 tipos de violência. Nessa época, então, em 2013, né, nós começamos, eu fui para a Prefeitura de Santo André em 2014. Em 2014, eu estava assim, muito perfeito, né, as questões. Estava lá, Secretaria de Política para Mulheres. A gente tinha uma juíza muito boa, uma juíza, chama Tereza Cristina, que é a juíza que cuidava da violência contra a mulher. A gente tem mais 2 varas lá no Criminais de Santo André, mas só ela que tem a parceria com o negócio dela. E aí já atravessa essa coisa, né? Acho que eu faço um juiz homem, talvez concorde com o que já fez mais dicas, então. É possível, né? Aí ela então, essa juíza, e aí a vantagem de ser uma secretária é isso. A secretária consegue um acesso com a juíza que a gente não tem, né? Uma conversa com a juíza. Hoje tem, né? Hoje a gente consegue mais acesso, mas naquela época não. Então articulou junto com a prefeitura, e era eu e o Paulo Cagliari. O Paulo Cagliari é um psicólogo, que deve ter conhecido, ele faleceu, mas ele na época, eu e ele íamos fazer os grupos de homens, tá bom? Então, ele trabalhava na rede, na saúde, como psicólogo. Ele fez um acordo lá com a chefia dele, de umas horas a mais, horas a menos, e dedicava, então, 2 horas por semana para o Agora Justiça. E aí nós tentamos, então, né? Paulo, eu, aí sentamos Cristina Pictol, Silmara, Márcia Garcia, começamos a discutir o programa, e foi uma vez, nós sentávamos lá que pensando no nome, né, a gente discutia, não, que a gente discutia pouco. Em Santo André a gente tem um serviço que atende mulher, que se chama Vem Maria. A gente falou, tem alguma brincadeira que a gente quer fazer com o nome Vem Maria, associar um nome. E aí a Cristina falou assim, e o poema do E Agora José? O poema se chama José, né, do Monte. Mas a primeira frase do poema é E Agora José. Então, aí nós lemos a poesia ali mesmo, a Cris abriu o computador, a gente leu, puxa, aí está batizado.
Programa E Agora José. E aí nós começamos, então, o primeiro grupo a gente fez em setembro de 2014, 22 de outubro. 22 de outubro de 2014. Foi o primeiro grupo de homens que a gente fez. Nós usamos o CRAS centro, acho que nem é mais CRAS, agora acho que é CREA, não sei. Usamos a recepção. Começamos a recepção. À noite, né, 18 horas, então o CRAS já estava fechado, a gente sentava ali, fazendo uma roda com os homens, começamos ali. Logo depois chegou o Dentinho, João Batista, né? Dentinho chegou voluntariamente, se integrou na equipe, e aí foi, aos poucos, foi acontecendo. E é interessante que o nosso grupo, ele é aberto e permanente. Então, assim, o homem entra, participa de 20 encontros e sai. Entra, 20 encontros e sai. Então, os homens estão entrando e saindo o tempo todo. E se a gente for ver, nós nunca paramos. Desde outubro de 2014 até hoje nunca parou. Toda quarta-feira, a gente tem um recesso no fim do ano que a gente tira em 20 de dezembro até 5 de janeiro. Mas o restante das quartas-feiras, a gente desde então vem fazendo ininterruptamente. E é uma experiência muito assim, eu sempre digo, né, que eu nunca saí de um grupo de homens que a gente saia mal. Você nunca sai mal, é impressionante. E as conversas sempre têm a gente fala, a educação popular, né, essa educação popular que a gente usa, educação popular para os homens. Então, poucos homens para pensar, para refletir, para conversar, faz bem para a gente também como homem. Então, muitas vezes eu me vi lá falando coisas para eles, eu estava falando para mim, né, fazendo para mim, reconhecendo os machismos que eu já pratiquei, as coisas ruins, né, que o machismo nos ensina, né, e que é difícil a gente depois abandonar. Por isso que é tão importante esses trabalhos. Então, importante trazer esse tema, porque esse tema, ele não é falado, né? Essa importância da gente conversar com os homens. Eu quero que a gente vê lá, porque as mulheres hoje mudaram radicalmente. Então, se você pegar uma mulher hoje e comparar com uma mulher de 50 anos atrás, você vai ver que a cabeça é outra, totalmente. E não precisa ser uma mulher estudiosa, não, uma mulher não está na rua. Se você conversar com uma pessoa aí, ou de ônibus, dentro do ônibus, você vai ver que a cabeça das mulheres alterou totalmente. 50 anos atrás, as mulheres viviam quase numa escravidão, né? Casa, com criança. Mas o que está acontecendo? As mulheres mudaram radicalmente. A sociedade está sendo pressionada a mudar. Tem homem perdendo emprego por causa de machismo. Tem homem sendo expulso da faculdade por causa de machismo. Casos que eu conheço, casos que eu sei pessoalmente. Teve até deputado na Assembleia que foi... Ministro, caiu. Assim, que hoje não se tolera algumas coisas que tolerava anos atrás. Era tolerável. A mulher se indignava. Eu lembro de um homem que contou isso para nós no grupo de homens. Quando ele tinha uns 25 anos, ele era professor. Agora ele já tem mais de 50. Mas ele conta, com 25 anos ele tinha professor no ensino médio. E ele falou que ele, como professor, sentava na cadeira do lado da menina e punha a mão na perna das alunas. Punha a mão na perna da menina. E ele deu esse exemplo e falou assim: hoje eu estaria preso por fazer isso. Naquela época, às vezes a menina não tinha coragem de contar para a mãe, se conta a mãe pode desconfiar dela, não tinha essa questão do assédio como a gente tem hoje. Mas hoje em dia não se tolera. A televisão, tudo está muito. O discurso feminista está muito na mídia, né? Na mídia, em todos os lugares. Mas o que acontece? Os homens estão com a cabeça de 50 anos atrás. É impressionante. Você recebe lá os homens, e eles são os mesmos homens de 50 anos atrás, querendo aquela mulher de 50 anos atrás, aquela vida que não existe mais, aquela mulher que não existe mais. E meninos. Então, um menino lá de 25 anos, ele já estava assim, ele foi encaminhado pela mãe dele, que era a terceira namorada que ele tinha agredido já. E ele, na fala dele, ele falava do ódio às mulheres. Aí ele falava assim: não, eu odeio as mulheres. Não tem hoje mulher, uma mulher presta. Eu queria aquelas mulheres lá, caçaram, que não existe mais. Então, a gente precisa fazer esse diálogo com os homens, até pro bem deles. Porque é aquilo. Se você não, por si próprio, não for melhorando, deixando de ser machista, sendo menos machista, você vai arrumar problema. Você vai arrumar um problema. Você vai arrumar um BO, como aparece lá com a gente,
ou você pode perder o emprego, perder ser expulso de um curso, ou ser mesmo ignorado por amigos e amigas, assim. Parece um pouco aquela coisa do cigarro, né, Geraldo? Antigamente, somos uma geração que quase todo mundo fumava. Era bonito fumar. Aí teve uma coisa assim, meio de lei. Dava um certo status. Né? Já está. Depois com a lei e programas, e propaganda, e conversas, hoje em dia é desagradável fumar, né? Fumar, assim, não é uma coisa mais bonita, não é mais bem vista. Porque não estão convidadas para entender que querem fumar. Então, eu acho que o machismo está acontecendo isso também. Uma coisa está sendo impressionado, a gente tem que mudar. Né? Mas, Flávio, que tipo de homem que vem para o programa? Eu sei que tem um grupo, não sei se chamar o programa, mas é um grupo que vem buscar pela justiça, né? São autores de termos, queixas, enfim, que cometeram violência de algum tipo contra alguma mulher. Fora esses homens que são indicados pela justiça, tem outros homens que vêm para o programa? É interessante. A dificuldade nossa sempre foi, a gente é um método, a gente tem metodologia, a nossa dificuldade sempre foi ter os homens. O maior problema nosso trabalho é você acessar os homens. Isso é mais difícil. Então, o primeiro grupo de aulas que a gente fez, ainda lá naquela experiência do Programa de Juventude e Cidadania, que se chama PGC, né? Lá no PGC, e nós articulamos junto com a Prefeitura de Santo André, na época o Manuel, acho que você conheceu também, que era o advogado, o Manuel trabalhava no jurídico. O Manuel, ele era do PROCON, então ele articulou junto com o secretário de Segurança para dar um curso para a Guarda Municipal. E que ele ensina. Os guardas tinham passado no concurso, 50 guardas, homens, tinham passado no concurso, e eles tinham uma carga horária de formação. E aí o Manuel perguntou para nós, vocês não querem ficar lá o trabalho desses homens sobre machismo? E nós queremos, né? Nós aceitamos. Era eu e o Leandro Mazo, que era esse rapaz que trabalhava comigo na agência. O Leandro Mazo está na Praia Grande, coordenando o trato na Praia Grande. Mas era eu e o Leandro Mazo da equipe, e nós fomos lá fazer as oficinas com os guardas. A gente pegou algumas oficinas que a gente traduziu, uma apostila, que naquela época a gente trabalhava com textos, né, bibliografados. Era uma prática comum, inclusive na universidade. A gente fazia software. E a gente tinha lá no CES, né, um material que nós achamos lá, que fazia oficinas com homens de um grupo chamado Canteira, da Nicarágua. E a gente traduziu, adaptou, né, fizemos uma adaptação para a nossa população aqui. Vamos lá aplicar a metodologia com os guardas municipais. E era interessante que a gente ia, fazia a nossa aula, era ficar 2 horas com ele, e depois vinha no dia seguinte, depois no dia seguinte, então foi 12 oficinas que a gente fez por isso. Que a gente fala que trabalho com homens tem que ser, não pode ser uma forma palestra, sabe? Fazendo uma fala assim, tem homens que não sabem nem o que falar. Né? Porque assim, não consegue entrar nessa questão. Não consegue identificar o machismo e não consegue entrar. Então, tem que ser assim aos poucos. Você tem que ir trabalhando, começa com temas, depois vai aprofundando, até você conseguir acessar. Mas a gente chegou no final, quando a gente foi fazer uma avaliação ali, foi muito bom. O depoimento dos guardas. Depoimento baseado em direitos humanos, depoimento ali dentro das violências que existiam dentro da guarda, depoimento de uma pessoa lá que era meio bode expiatório, assim, das brincadeiras. Então, foi muito legal. E a gente viu, olha que ferramenta que a gente tem na mão. Mas você vê, a gente fez isso em 2002, depois fizemos em 2003, uma outra turma da guarda que entrou novamente. Foi as nossas experiências. Depois, nunca mais a gente conseguiu montar um grupo de homens que fica ali com a gente. Tá? Às vezes a gente fez uma parceria em Santo André com um promotor, que ele começou a mandar os homens para nós. Isso antes da Lei Maria da Penha. Era a lei de 99 ainda. Então ele começava a mandar os homens para nós, só que esse homem ficava ali com a gente 1 mês, 2 meses, e depois não ia mais. Então não tinha nenhum instrumento que obrigasse esse homem a vir para a gente. Mas aí depois teve a Lei Maria da Penha, e aí em 2013 teve toda essa conjuntura favorável para a gente montar o programa.
E aí a gente conversou com a juíza, então a juíza assim, ela manda ônibus para nós como pena, é uma espécie de uma pena alternativa. Então assim, ela aplica um instrumento de legislação, se algum advogado aqui sabe melhor que é o sursis, que é a suspensão condicional da pena. Então a juíza chega para esse homem e fala, olha, eu posso suspender sua pena se você for para esse programa aqui e participar dos 20 encontros. E aí o homem concorda e começa a frequentar então o grupo. Depois a gente teve uma nova operação da Lei Maria da Penha que permitiu a gente acessar os homens que estão sob medida protetiva. Então na hora que a juíza determina a medida protetiva, ela pode determinar o comparecimento desse homem. O programa agora José também. Eu também venho. E a gente tem casos de muitos homens que nos procuram espontaneamente. Eu já teve caso de um homem que nós procurou a gente e falava assim para nós. Eu vim aqui porque minha filha de 15 anos está dizendo que eu sou machista, que eu preciso mudar, e eu vim aqui para tentar descobrir o que eu estou fazendo, porque eu sou machista. Tem homens que a mulher pressiona, às vezes a companheira começa a pressionar e fala, olha, se você não mudar, eu vou separar de você. Então aí esse homem vem para o grupo também. E aí a rede, às vezes, também nos procura, tem um homem lá que sala de atendimento. Eu acho que tem tanto a parte voluntária, né, que a gente chama de demanda espontânea, como esses casos que são obrigados, né, por lei. Muito bem, Flávio. Pode não parecer, mas nós já estamos nos aproximando do horário do encerramento do nosso programa. Mas muito interessante a sua exposição aqui, principalmente minha geração, eu acho que eu sou um pouco mais velho que você, que é uma geração que aprendeu que cuidar da casa era a mãe, as irmãs, depois as filhas, e que até por ignorância cometia atos, né, extremamente machistas, e em muitos casos sem ter noção do que estava fazendo. Eu acho que o programa E Agora José é uma contribuição maravilhosa para a sociedade atual. Mas, claro, como todo mundo que passa por aqui, eu peço para que deixe uma mensagem para os nossos internautas. A maioria são jovens que vão nos ver aí nas redes sociais, enfim. O pessoal que acessa o Instagram, Facebook, certamente vai ter acesso a esta entrevista. Então, deixa aqui uma mensagem sua para os nossos internautas. E a gente, como agora, José, também, como a gente ficou um pouco referente nesse tema, né? Tem uma projeção assim que as pessoas nos procuram, de vários cantos do país, a gente também tem que falar em empresas. Isso tem sido um outro lugar legal, assim, também. Porque as empresas querem mudar. A empresa não está, as mulheres da empresa não querem mais ser assediadas, né? Ficar olhando para o corpo dela. E bem, reclamação sempre tinha que falar desse jeito. Lá, eu estou lá lavando louça, e olho para trás e falo, a pessoa olhando para mim, olhando para o meu corpo, conversa comigo olhando no meu mulher, no seio. Então, assim, as mulheres não toleram. E a gente está fazendo trabalhos, então, em empresa, para diminuir essa questão do machismo, do assédio. E nesse caso, por exemplo, teve uma empresa agora que mandou o cara embora. Porque ele estava com um comportamento muito machista dentro da empresa. Que coisa legal, né, que está acontecendo na sociedade. Antigamente, esse sujeito podia ter valorizado ali, né, pelos colegas. Mas agora não, né? Então, e a gente tem sido chamado, e o recado que eu queria dar é justamente esse, sabe? Se você é homem, jovem, procura se informar, procura ler, acessa o feminismo, lê livros sobre o feminismo, assiste alguns documentários, joga, né, no YouTube, masculinidades. Nós mesmo no Agora José, a gente tem um canal do Agora José também no YouTube. Então acessa no material, lê, porque a gente precisa mudar. Nós homens precisamos mudar e estar do lado das mulheres, né? Estar do lado das mulheres. Eu acho que o nosso papel hoje, eu acho que a sociedade, assim, eu sempre gosto de comparar com um bambu torto, né? Se você tem um bambu torto, você, para desentortar esse bambu, você tem que amarrar ele do outro lado, deixar ele um pouco amarrado, talvez um dia, se você soltar, ele seja reto.
E acho que na nossa cultura aconteceu isso. Acho que o bambu foi puxado só para o machismo. Né? Então todo o poder aos homens, os homens com todo o dinheiro, todo o poder, toda a liberdade. Isso durante anos, né? E agora chegou um momento histórico que a gente tem que amarrar para o outro lado. Eu acho que a gente está no momento que a gente tem que dar poder às mulheres, as mulheres em posição de poder, tem lideranças femininas, para que depois, talvez daqui a alguns anos, a gente possa soltar esse bambu e ele está mais equilibrado. Mas nesse momento a gente precisa mesmo fortalecer as mulheres, nossas companheiras, nossas filhas, sobrinhas, fortalecer essas mulheres e sensibilizar os homens, que é esse trabalho que a gente tem, um duplo trabalho. Fortalecer as mulheres e sensibilizar os homens para se tornar parceiros, né, dessa casa. Mas é isso, Felipe. Muito bem, Flávio. Eu agradeço imensamente por você ter vindo aqui no nosso Hora da Prosa. E eu não poderia encerrar esse programa sem dizer que nós estamos praticamente uniformizados para esse momento. O Hora da Prosa vai ficando por aqui, mas estará disponível nas redes sociais aí ao longo do tempo para quem quiser ver. Muito obrigado, Flávio, mais uma vez. E nossa câmera, nossos microfones estão à sua disposição. Quando quiser voltar para falar sobre o E Agora José, mais alguma novidade, estaremos aqui à disposição. Muito obrigado. E o Hora da Prosa fica por aqui e a gente volta na próxima semana com mais um episódio.